Pessoal, boa noite. Vocês conseguem me Boa ouvir? noite. Vendo? Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Tá bom. Conseguem me ver aqui? Deixa eu colocar os slides. Eu acabei de encaminhar os slides para Sim. vocês. Aí vocês conseguiram ver? Eu mandei no Sim. grupo aí para facilitar. Só um minutinho, gente. Minha internet está fraquinha hoje. Mas tá indo. Pessoal, vamos conversando um pouquinho enquanto eu vou abrindo aqui. Vocês já tiveram outras aulas, né? Hoje já é quinta-feira. Os professores conversaram com vocês sobre as provas? Parece que é para o dia 15, professora, que eles falaram. Todas vão ser para o mesmo dia? Isso, cada um no seu dia, né? Na semana do dia 15 ao dia 19, tá? Então, nós temos a semana que vem. Hoje é a última aula teórica minha, né? Hoje eu finalizo com vocês a teoria. Na próxima semana, na quinta-feira que vem, seria feriado e foi adiantado em São Paulo, vocês lembram? Então, embora a semana que vem seja, né, ficou meio confuso isso, né? Seja o feriado de Corpus Christi, nós vamos ter aula normal, tá? Então, é importante que vocês participem, porque eu vou fazer uma revisão, tá? Então, eu vou montar uma revisão. Esse final de semana, eu vou montar a prova. Serão 8 questões de múltipla escolha, né? E 2 questões dissertativas, tá? Essa prova é a prova que tem o nome de B2, né? E ela vale 4.000 pontos, tá? Então, é diferente daquela primeira, em que a gente fez apenas 5 questões de múltipla escolha e valia 1.000 pontos. Essa vale 4.000 pontos, então ela vai ser um pouquinho mais pesada, um pouquinho maior, né? São 8 questões de múltipla escolha e 2 dissertativas. Isso é padrão, todos os professores farão nessa padronização, tá? Então, no final de semana, eu vou montar essa prova, verificar questões, selecionar os conteúdos, né? Porque a gente tem bastante conteúdo do semestre todo. Então, eu vou ver direitinho o que eu vou selecionar para essa prova. E aí fica combinado com vocês. Na próxima quinta, a gente faz uma revisão. Eu dou uma ênfase nesses conteúdos que cairão na prova. Combinado? Tudo bem? Sim, professora. Tudo bem. Tá. Alguma pergunta, gente? Não? Bom, baixou o material aqui, consegui baixar. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Só o Gabriel aqui está me respondendo, os demais. Vocês estão vendo, gente? Todo mundo aí? Ou tá só a telinha ligada? Todo mundo foi passear? Então tá bom. Que foi? Não, dá para visualizar os slides. Então tá bom. O Gabriel é o porta-voz da sala.
Ah, ele é o porta-voz? Ah, então tá bom. Então, Ai, ai. vocês sabem, né, que a gente tem filho, né? Eu tenho filho também, as aulas estão sendo todas online, né? Então eu tenho aqui dentro de casa, né, uma figura aí que eu vejo como é que ele assiste aula, entendeu? Então por isso que eu estou perguntando para você. Vamos lá. Olha só. A gente vai falar hoje sobre o nosso último conteúdo, como eu falei para vocês, a gente vai falar hoje sobre senescência, né? Que é o envelhecimento, tá? Então, a gente vai falar hoje só do pessoal da terceira idade, o pessoal que entra aí no envelhecimento, né? E é importante que vocês entendam, eu até, quando eu estava montando esse material, eu acredito, eu não dei uma olhada assim na grade completa de vocês, mas eu acredito que vocês devam ter aí algumas disciplinas que falem, né, justamente sobre a parte, principalmente o pessoal de fisioterapia, né, sobre a parte de desenvolvimento motor, que eu vou falar um pouquinho hoje, mas assim, vou dar uma pincelada, né, sobre isso. Tanto para fisioterapia como para nutrição, a velhice, né, a terceira idade, é uma área de atuação para vocês, tá? Então, para quem tiver uma afinidade maior com esse assunto, né, depois pode fazer aí uma pós-graduação e se especializar neste público, porque existe aí uma série, né, de características do público que vocês precisam conhecer para que vocês possam fazer o trabalho de vocês, seja na nutrição ou seja na fisioterapia. Vocês vão entender um pouquinho hoje, tá? Então a gente vai ver, né? O envelhecimento ele é algo inerente, né? Então assim é algo que ele faz parte da vida, alguma coisa que não tem como você fugir, né? É um processo natural, né? Todo ser humano ele nasce, se desenvolve, atinge ali a fase adulta, né? E a partir de uma determinada idade dá início, então, o que a gente chama, né, muitos autores chamam de senescência. Então, é como se você tivesse um gráfico, né? Então, o nascimento, a infância, adolescência, fase adulta, e aí você começa com o declínio, que é a terceira idade, a partir de 60, 65, 70, isso a gente vai ver agora que depende muito da condição de vida, do tipo de vida que a pessoa tem, né? Que ela leva ao longo desse gráfico. Então, nessa descida, que é um processo natural, ela vai ter aí o reflexo da vida que ela levou naturalmente, né? É um processo dinâmico, porque que é irreversível, não tem como você voltar para trás, né? Ele é um processo que faz parte da vida. E justamente a forma, né, que você encara esse processo é que vai fazer toda a diferença no momento da velhice, né? A forma como as pessoas lidam com essa situação. Tem gente que aceita muito bem e tem aí um emocional, um psicológico muito bem trabalhado, e tem gente que tem dificuldades de aceitar. Então, a gente precisa entender algumas coisas aí. Existe aí uma diminuição, né? Ocorre uma diminuição na função pulmonar. Então, assim, acontece uma perda muscular. Então, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com algumas pessoas, né? Assim, 45, 50 anos, a gente começa a sentir, começa o início mesmo, algumas mudanças, né? No próprio organismo, tá? Então, que tipo de mudança? Visão, né? Um acompanhamento, não vou dizer um cansaço, mas assim, uma redução de pique, né? Uma redução de energia, e isso é um processo natural do organismo, né?
Às vezes acontece aí o envelhecimento aí de algumas funções cognitivas, a gente vai falar sobre função cognitiva hoje, né? Então, assim, começa a surgir um esquecimento. E aquilo que eu falei para vocês, dependendo de como a pessoa lida com isso, de como ela aceita, alguns aceitam muito bem e vão buscar soluções para isso. Como eu falei para vocês, é um processo natural. Então, eu sei que vou passar por isso, então eu vou buscar uma ajuda. E tem gente que não aceita. Quem não aceita acaba entrando no processo de depressão, né? Então, a gente precisa entender esse papel da psicologia, que é justamente ajudar as pessoas, né, entender quais são as fases, né, que o ser humano está, a fase que ele se encontra, uma fase de aceitação da terceira idade, né, para justamente ele desenvolver um aspecto diferenciado da vida, né? Então, de vez em quando, a gente ouve umas histórias aí, e a gente sabe, por exemplo, a pessoa, que são valores, né? A gente já falou sobre valores. Então, assim, a gente tem muito idoso, tem gente que, por exemplo, aceita a aposentadoria tranquilamente, naturalmente, né? E ainda fala, não, me aposentei, agora eu vou aproveitar a vida. E tem gente que não aceita o processo de aposentadoria, associa a aposentadoria como algo de deixar de ser produtivo, né? E aí a pessoa ela tem sérios problemas emocionais, ela não aceita aquela situação, tá? É importante a gente entender aqui, olha, a diferença entre senescência e senilidade. Já ouviram esses dois termos? Já ouviram falar sobre esses dois termos? Eu não. Não? Nunca ouviu? Nunca ouviu esse termo assim, fulano é senil. Então, o que é isso? Olha, senescência é como se fosse sinônimo de velhice, tá? Então, o que é senescência? É o declínio físico, mental, né? De forma lenta e gradual. Então, assim, aquilo que eu falei para vocês é um processo natural da vida. Então, começa a haver um declínio físico, e às vezes até mental. Por isso que se fala tanto que precisa exercitar a mente, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar que para o idoso é importante que o idoso ele faça exercícios, é importante que ele leia, exercícios que eu digo assim, de exercícios mentais, entendeu? Eu vou apresentar para vocês aqui até algumas coisas que são utilizadas hoje no mercado, alguns trabalhos que são realizados e que são muito interessantes, que é justamente para desenvolver esse aspecto mental, né? Então, é algo que acontece aí de forma bem natural, tá? Geralmente, por volta de 60, 65 anos, né? Começa a existir aí um declínio, né? Mas não considerada como patológica. O que é o termo? O que significa o termo patológico? Patológico, né? Patologia significa doença, tá? Então, quando a gente fala de senescência, é o declínio físico, sim, o declínio mental, muitas vezes, né? Quando começa a escrever, já não tem força na mão, começa a tremer um pouquinho. Mas, assim, é um processo natural. Os próprios órgãos, eles estão em processo de envelhecimento. Mas a pessoa, ela não está doente, né? Então, essa é a grande diferença que a gente vai ver. Então, assim... Então, existem algumas situações que acontecem no período, né, que a gente chama de senescência, que é o quê? Distúrbio de conduta, mudança de conduta, amnésia, né? Quem que não estava falando lá com a avó e a avó está falando de assunto e ela fala assim para você, o que eu estava falando mesmo? Né? Então, isso é a perda da memória, é natural da idade, né? Ou quando, quem que não tem uma avó que confunde os nomes dos netos, né? Chama o João de José, o José de Pedro e aí confunde todos os nomes, né? Então, é um processo natural,
tá? Então, quando a gente fala assim de perda de controle, né, é algo que é natural aí da perda de controle de si mesmo, é quando assim, você não tem controle, assim, esqueceu a palavra, esqueceu alguma coisa que você ia dizer, sai um pouco do seu controle. Já na senilidade, é o que a gente chama de envelhecimento patológico. Então, é o envelhecimento que ele está acompanhado de uma doença, tá? Então, a memória, então, por exemplo, o Alzheimer. Uma coisa é você estar conversando com alguém e falar assim, ai, o que eu estava falando mesmo? Ou então começa a conversar alguma coisa e fala assim, mas por que nós começamos a falar sobre isso? Essa é a senescência, é a perda da memória natural. Outra coisa, né, a memória patológica, que está acompanhada de uma doença, é o Alzheimer, tá? Aí já está acompanhado de um processo de uma doença que precisa de medicamento, que precisa de acompanhamento, né? Alguns casos, veja, a pessoa ela vai limitando, né? Dependendo da patologia, dependendo da situação, né? Ela vai ter outros problemas físicos, né? Como o próprio controle dos esfíncteres, né? Então, o que são os esfíncteres, né? Fazer xixi, fazer cocô, volta a usar fralda, né? Então, isso pode acontecer, ligado sempre a uma doença. Então, volto a dizer, senescência é a velhice de forma natural. Senilidade é o quê? O envelhecimento patológico, o envelhecimento com alguma doença acompanhada. Tá claro, gente? Deu para entender? Tranquilo? Tudo bem? Sim, professora, deu para entender. Bom, o processo de envelhecimento, então, ele acontece em 3 estágios, tá? Em 3 etapas. A gente tem aqui o envelhecimento primário, o envelhecimento secundário e o envelhecimento terciário, tá? O primário, então, é conhecido como aquilo que eu acabei de falar da senescência, envelhecimento normal ou a senescência. Até coloquei um desenho aí, ó, do processo natural da vida. É esse. Você nasce, bebê, né? Cresce, atinge a fase adulta e aí você começa a entrar no processo de declínio, né? Declínio da parte física, da parte mental. O envelhecimento primário, então, ele acontece de forma gradativa, né? Gradativa da genética humana. O que é genética humana? O teu organismo, ele vai resistir até um determinado ponto. Por isso, gente, que se fala muito em envelhecimento. Se você quiser atuar com a questão do envelhecimento, você vai ler bastante, você vai ver com muita frequência que assim, o envelhecimento ele vai acontecer de acordo com a qualidade de vida que você teve, tá? Então, fumou a vida inteira, provavelmente, né? Lá na frente, provavelmente, a gente não pode generalizar, porque o organismo difere, né, de pessoa para pessoa, cada um tem um organismo. Mas provavelmente lá na frente, a pessoa pode ter o quê? O que a gente sabe, uma doença respiratória, ok? Então, ela tem uma tendência a desenvolver uma patologia, né? E assim sucessivamente. Então, vai depender muito da qualidade de vida que a pessoa teve, alimentação, enfim, né? Tudo isso vai interferir na resistência desses órgãos. Por isso que a gente fala que é decorrência gradativa da genética humana, ok? É comum, né, todas as pessoas ao iniciarem aí o processo pós-reprodutivo. O que é processo pós-reprodutivo, né? Depois da fase adulta, ok? E então essa primeira fase ela é bem tranquila, é o envelhecimento natural, tá? O envelhecimento secundário, ele já é um envelhecimento que ele já traz patologias, já traz
enfermidades, né? Então, aqui ao lado a gente tem, ó, que tipo de doença, então, que a gente pode ter nesse envelhecimento que a gente considera como envelhecimento secundário. Então, por exemplo, diabetes, que a gente sabe que muita gente adquire diabetes com uma certa idade, e muitas vezes a diabetes, a gente tem aí a gente tem a diabetes que ela que ela acontece, que ela aparece desde nascença, né? E você tem a diabetes, o tipo de diabetes que ele é adquirido. E muitas vezes ele aparece nessa idade, aí, nessa faixa de idade aí de 60, 65, aparece na velhice mesmo, né? Osteoartrose, né? Que é um problema muito comum de dar nos nervos, né? Nos ligamentos e nos nervos. A própria, acho que não tem aqui, mas a própria osteoporose, né? Que é um problema que dá aí, que a gente conhece bastante, que é dos ossos, falta de cálcio, falta de uma alimentação adequada, então pode ter este problema, né? O que a gente chama aqui a pressão alta, né? Uma doença que ela também tende a acontecer geralmente depois dos 60 anos, também não aparece aí, que é o hipertenso, né? A hipertensão. Então, tem muita gente que ela adquire a hipertensão já com idade, e tem muitas dessas doenças que elas são adquiridas por processos emocionais, né? Então, alguma coisa que aconteceu e aí, então, ela acaba surgindo e geralmente acontece aí na faixa de 60, 50 e pouco, 60, 70, né? Como está dizendo aí no slide, é influenciado pelo modo de vida e pelas influências externas. Cultura, região onde mora, faixa etária, né? Que tem uma contribuição aí muito grande do meio de cada indivíduo, né? Do meio de onde essa pessoa vive. Então, são essas doenças, são doenças que a gente conhece realmente e que elas acabam surgindo aí, em média, aí, após os 60 anos. Tá? O envelhecimento terciário é o envelhecimento em que você tem perdas cognitivas, mais perdas físicas e cognitivas mais acentuadas, né? Então, assim, a pessoa deixa de andar, a pessoa fica numa situação em que ela precisa de aparelho de respiração, então ela já fica na cama, então ela já está entrando nessa parte do terciário, tá? Então, se ela já não consegue se locomover, se ela precisa de aparelho, se ela fica acamada, se ela já não anda mais, se ela usa fraldas, ela já está entrando aí nessa questão do envelhecimento terciário, tá? Então, o primário é o natural, o secundário, quando a pessoa tem algumas doenças próprias da idade, e o terciário é quando ela está numa fase mais debilitada, né? Então, já compromete aí aspectos físicos, né? De andar, de locomoção, enfim, tá? E aí, então, a partir de agora, a gente vai ver alguns aspectos que acontecem aí durante o período da velhice, né? Então, essa parte emocional é uma parte importante, principalmente assim, se vocês tiverem oportunidade de ler, então, eu quero trabalhar com o idoso, eu quero trabalhar com a terceira idade. Então, é importante que vocês leiam e vocês se especializem um pouco mais. Principalmente nesse aspecto do emocional, né? Então, veja, o envelhecimento, né, o idoso, ele tem uma experiência muito grande em termos de sabedoria e de compreensão, de modo geral, pelo sentido da vida. Então, o idoso, ele é uma pessoa que ele tem muita experiência de vida, ele tem muita bagagem, ele tem muita coisa para ensinar, muita coisa para falar, certo? E o que acontece? Ele pode chegar num determinado momento em que
ele não enxerga desta forma, tá? Então, assim, ele é uma pessoa muito rica de experiência, tem muita coisa para contribuir, mas ele, como pessoa, ele não enxerga dessa forma. Então, quando ele começa a ter esse declínio físico, né, ele começa a achar que as coisas já não eram como deveriam ser. Então, ele começa a sentir, né, que ele não tem o mesmo valor. Então, isso afeta principalmente o aspecto emocional. Tá? Então, é importante. A gente está falando de envelhecimento, então, não sei o que vocês estão pensando, se vocês estão lembrando de alguém em casa, de algum idoso que vocês conheçam ou com o qual vocês convivem. Mas, assim, a gente ouve muito, né, nas mídias, redes sociais, assim, que o idoso ele não tem o respeito que ele deveria ter, né? Ele é uma pessoa que ele tem uma bagagem muito grande, mas por conta desses aspectos físicos que vão acontecendo, né? Não é todo mundo que dá o devido valor que deveria dar. Né? E aí você acaba comprometendo mais ainda o aspecto emocional dessa pessoa. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente fala de psicologia, né, quando o idoso começa a questionar uma série de coisas, né, é o que a gente chama aí de crise de identidade. Tá? Então, ele começa a questionar, né, se o que ele fez estava correto, se ele não perdeu tempo na vida. O que é crise de identidade? Ele começa a avaliar tudo que ele fez na vida dele, ele começa a repensar e começa a entrar em contato com tudo que ele realizou, quanto tempo ele tem de vida, né? Quanto tempo lhe falta, né? Então ele começa a pensar sobre a morte, né? Então, assim, quanto tempo eu tenho mais? Quanto tempo eu posso viver? O que eu fiz? O que eu tenho para fazer? Eu ainda tenho tempo de fazer alguma coisa? É isso que a gente chama de crise de identidade, tá? E dependendo, gente, da situação que esse idoso se encontra, ele pode entrar até em depressão, né? Então, dependendo da forma que isso é encarado, isso é aceito, da forma como a família lida com isso, ele pode receber um apoio muito grande, né? No sentido de que ele é o patriarca da família, é a matriarca da família, é uma pessoa muito importante, uma pessoa que tem bastante coisa para falar, contribuir, dar experiência, ou às vezes a própria família deixa de lado, que a gente sabe de casos, né? Coloca num asilo, nunca mais vai ver, ele perde o contato com a família. Então a gente tem os termos, né? Os extremos da situação, tá? Que pode facilitar ou piorar aí essa fase, né? A vivência dessa fase, tá? Nessa idade acontece também o vínculo de apego. O que é apego, né? O que a gente entende por vínculo de apego, né? É o apego a uma pessoa, né? É uma forma de comportamento que a gente até fala, é a carência, né? Que ele tem mesmo, às vezes até por falta de atenção, e ele tem a necessidade aí de se apegar a alguém. Geralmente uma pessoa mais nova, uma pessoa da família, um neto, enfim, né? Que alguém que dê atenção, um pouco mais de atenção para essa pessoa, e aí essa pessoa acaba se apegando, né, a essa familiar, enfim, a essa pessoa, às vezes não necessariamente precisa ser família, né? Mas que dê atenção a ele, né? Alguém que vai visitar, alguém que se preocupa, alguém que dê remédio, que compre remédio, alguém que, enfim, que dê a atenção que ele realmente precisa, tá? A perda da memória, né? A perda da memória, então, ela está ligada à perda das habilidades cognitivas.
tá? Então, veja, a gente fala de perda da memória porque é o mais comum, né? Que a gente acaba vivenciando, que a gente lembra, né? Então, esquece o nome da pessoa, esquece o que estava falando, às vezes conta a mesma história várias vezes, né? Não se dá conta, às vezes te pergunta a mesma coisa 2, 3, 4 vezes, esqueceu que você já respondeu, vai lá e te pergunta de novo, né? É um processo natural da perda da memória que vem junto com o envelhecimento. Mas veja, a redução, olha aqui nesse terceiro parágrafo, né? A redução na atividade do sistema nervoso central, ele favorece perdas de modo geral, do processamento da informação e alterações nas habilidades cognitivas, né? E aí eu coloquei aqui para vocês o que são essas habilidades cognitivas, tá? Então, lá nas primeiras aulas eu expliquei para vocês o que era cognição. A cognição está relacionada aos aspectos de aprendizagem, lembra? Então, quais são as habilidades cognitivas, né? Então, são elas, veja, olha, atenção, lógica e razão, velocidade do processamento de informação. Então, velocidade, assim, você recebe a informação, o quanto que você assimila, qual a agilidade de você receber a informação e entender, né? Você demora mais, você processa, você demora para entender, demora para responder. Então, é isso que a gente chama de velocidade de processamento de informação, né? Processamento visual, né? Então, assim, não precisa ser muito idosinho para você começar a ter problemas visuais. Isso você começa, é muito natural você começar. Quem, por exemplo, não usava óculos, não tinha nada. Quando chega assim numa idade de 40, 45, 50 anos, uma vez um médico explicou para mim, um oftalmologista, que a visão ela está relacionada a uma questão do músculo. Então, assim, é como se fosse uma perda natural, né? Que você vai passar de todos esses desgastes que acontecem com o envelhecimento. A visão não é um deles. Então, você vai precisar do auxílio do óculos para você enxergar melhor, para você ler mais. Então, são algumas coisas que assim, não precisa ser tão idoso. Isso já começa aí numa fase aí de 40 e poucos anos, né? Processamento auditivo, algumas pessoas começam a ter um problema de audição, né? Ouvir mal, ouvir muito longe. Então, isso vai depender aí. Tudo isso depende, gente. Não sei se vocês conseguem relacionar a qualidade de vida com essas perdas. Vocês conseguem relacionar? Pessoal? Olá? Sim, não? Gabriel, você tá aí? O quê? Desculpa, eu não entendi. Vocês conseguem relacionar essas perdas de habilidades cognitivas com algum exemplo do dia a dia, por exemplo? Assim, você também relacionar com a qualidade de vida da pessoa? Por exemplo, quem que tem uma dificuldade um pouco maior, por exemplo, a questão da memória a longo prazo. A pessoa que ela não desenvolveu o hábito de ler, de processar, de escrever, ela vai ter uma habilidade, uma tendência maior de ter aí perda da memória, tá? Isso, às vezes eu esqueço das coisas muito rápido. Oi? Eu esqueço as coisas muito rápido. Às vezes eu tô falando e me perco. Eu tava falando o quê? Então, às vezes eu me você é perco. super novo. Qual é a sua idade? Sim. 21.
21. Então, assim, você está entrando na fase adulta, né? É, Então, o que acontece? Você já tem esses lapsos. Você imagina uma pessoa que já está com 60, 65 imagino. anos, né? Ela já tem um desgaste já, sistema nervoso, enfim, né? Do ouvido, dependendo da vida que ela levou, da vida que ela tem. Então, as habilidades cognitivas, elas estão relacionadas à atenção, lógica, razão, velocidade do processamento de informações, processamento visual, processamento auditivo, memória do trabalho, memória a longo prazo. Aqui ao lado nós temos algumas outras: atenção, percepção, memória, né, raciocínio lógico, criatividade, pensamento abstrato. Tá? Então, essas são as habilidades cognitivas que geralmente o idoso ele acaba perdendo, né? Ele acaba tendo dificuldade. Tá? O que eu faço, então, para melhorar essa questão da habilidade cognitiva? É o que a gente chama de estimulação cognitiva. Tá? Então, você precisa estimular o idoso, e é muito engraçado que assim, o idoso ele volta a fazer algumas atividades para estimulação, ele volta a fazer algumas atividades que eram feitas na infância, né? Então, eu coloquei algumas fotos aí, né? Então, por exemplo, estimulação sensorial. O que é sensorial? Para ele sentir o que é áspero, liso, então, dominócio sensorial. Então, é áspero, liso, felpudo, enfim, como se fosse uma lixa. Então, ele vai sentir, né, sensorial, ele vai sentir vários tipos de materiais e ele vai falando. Então, ele precisa de estimulação, tá? A estimulação física também, né? Então, essas funções cognitivas, elas vão precisar ser trabalhadas em termos de memória, raciocínio, resolução de problemas, e essas questões aí também. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de jogos, tá? Então, existem jogos específicos, né? É uma linha de trabalho, é uma linha de atuação que vocês podem desenvolver aí com o idoso. Existem testes para mensurar como é que está o desenvolvimento desse idoso. Eu coloquei aqui, existem vários testes, eu coloquei apenas 2, só para vocês entenderem que existe, né? Então, tem um que chama Senior Fitness Test Manual, que é o SFTM, são testes baseados em um programa de aptidões funcionais. Então, por exemplo, né, caminhar, ficar de pé, subir escada, fazer força, equilíbrio, flexibilidade. Então, veja, é importante que vocês entendam todas essas limitações, porque, por exemplo, você vai fazer um trabalho de fisioterapia, ok? Então, esse idoso, ele teve aí algum problema decorrente da idade dele e ele vai precisar de fisioterapia. Ele caiu, ele sofreu uma queda. Então, é diferente, a situação é diferente de tratar, por exemplo, um adolescente ou um adulto. Você precisa considerar todos esses itens, todos esses aspectos que a gente está falando, para você formular ali um tratamento. Ele teve uma cirurgia, acabou de sair de uma cirurgia, ou ele é um idoso que ele está com algum comprometimento e ele precisa ficar acamado, ele não precisa ficar no hospital, mas ele precisa ficar na cama. Ele precisa de uma dieta diferenciada, tá? Ele não pode comer qualquer coisa, percebe? Então, é importante que vocês saibam, por isso que eu falei, é uma área de atuação e é importante que vocês saibam para justamente assim, entender como lidar. É uma faixa diferenciada, né? Esse é um outro teste, chama Escala Motora para Terceira Idade, é o EMTI. Esse teste, ele tem alguns exercícios, alguns jogos, tá vendo aqui em cima? Olha, de encaixe, né? De recortar, de fazer, às vezes, até para desenvolver a coordenação motora fina mesmo
desse idoso, né? E aqui no EMTI, né, você vai avaliar o quê? Motricidade fina, coordenação motora, né? Fina, coordenação motora grossa, que são exercícios, por isso que eu falei para vocês, provavelmente vocês terão aulas que vão, onde vocês vão aprender o que é coordenação motora fina e grossa, né? E esquema corporal, então, esse teste avalia coordenação motora, equilíbrio, né? Então, por exemplo, o idoso que ele tem problema de labirintite, ele tem um problema gravíssimo de equilíbrio, tá? Esquema corporal, organização de espaço, tempo, né? Espaço, e lateralidade, né? Esquerda, direita, tá? Então, são alguns itens que esse teste avalia. Esse teste você aplica, mensura, avalia e compara ali com uma tabela padrão de resultados para saber se essa pessoa está dentro de uma normalidade, abaixo da normalidade ou acima da normalidade, tá? E aí, quando a gente avalia, fala de teste, né, a gente vai falar também da condição física, tá? Então, veja, quanto melhor for a condição de saúde, a condição física e psíquica dessa pessoa, mais produtiva, né, mais tranquila vai ser a sua velhice, tá? Quanto mais ele for bem resolvido nessa questão emocional, né, dos aspectos emocionais, de entender que é um processo natural da vida, entendeu? Ele vai ter aí uma reação melhor. A condição física, ela está relacionada também a algumas perdas, né? Então, é aquilo que a gente ouve tanto falar sobre vida sedentária, né? Então, se você já começa a fazer um exercício, ter uma vida, fazer caminhadas já na fase adulta, então isso melhora bastante na questão da velhice, tá? Então, por exemplo, osteoporose, essas coisas, elas acabam vindo aí por conta do sedentarismo, né? Entre outras doenças. Então, a gente sabe que a atividade física ela é fundamental para que se tenha aí uma velhice aí mais elaborada, né? Então, o que é o processo de envelhecimento bem-sucedido, né? É quando ele tem esses 3 itens, veja, então, vocês vejam, vocês têm 3 circunferências aqui, né? E o envelhecimento bem-sucedido é justamente a interseção. Então, o que é o envelhecimento bem-sucedido? Quando você tem anulação de uma doença, né? Então, quando você envelhece saudável, você faz check-up, você não tem uma doença. Quando você tem a questão emocional e cognitiva bem elaborada, elevada, então, tanto o seu aspecto psicológico, né, emocional, como essas questões cognitivas, atenção, memória, você pratica, faz exercício, lê. Quando você tem isso, e quando você tem também atividades produtivas e sociais. A pessoa ela não fica sem fazer nada o tempo todo. Ela vai buscar alguma atividade produtiva, né? Então, você tem N fatores, várias atividades que podem ser realizadas, né? Para que a pessoa ela não fique o tempo todo sem fazer nada, né? Então, aquelas coisas que a gente vê mesmo, né? De vovó, né? De tricô, crochê, fazer artesanato, tem gente que se dedica aí a uma questão de artesanato, então produzir alguma coisa, né, para distrair a cabeça, distrair a mente. E tem idosos, né, você tem profissionais que eles trabalham até 80, enfim, né, 85, a pessoa ela continua a sua vida profissional normalmente, né? Até enquanto ela consegue dar continuidade. Tá? Então, isso é importante para entender. E aí, a pessoa, a gente está falando da fase de envelhecimento, e aí vai chegar um momento que ela vai chegar no que a gente chama de quê? De finitude, certo? Então, o que é a finitude, né? Finitude
é quando você é característica aqui, ó, ou particularidade, né, de condição que chega ao fim. Tá? Então, todos nós chegaremos à finitude. Todos nós morreremos um dia, certo? Passamos por toda a nossa fase, chegamos ao adulto, e aí a gente começa a entrar em declínio, em rumo, né, à finitude. Então, finitude é diferente de temporalidade, né? Temporalidade é algo temporal, algo temporário, e a finitude é algo que realmente vai chegar ao final, vai terminar, ok? Quando a gente fala de finitude, veja, didaticamente, a gente está falando sobre um assunto que ele não é tão fácil de se falar, né? Mas a gente diz o seguinte, quando o idoso ele já está no final da vida, né? Ele acaba passando por 5 processos emocionais, certo? Então, um é o de negação, um é o de raiva, o terceiro de barganha, o quarto de depressão e o quinto de aceitação. Tá? Negação, o que é? Gente, o próprio nome está dizendo. Negar. Tá? Então, ele tem uma doença, mas ele nega essa condição. Ele tem diabetes, mas ele come de tudo. Então, assim, ele adora um doce, ele não faz uma dieta, certo? Então, ele está negando aquela situação. Ele não pode comer aquilo por uma questão de saúde, mas ele nega. E ele faz. Olha, você tem que passar a usar adoçante. Não vou usar, não. Vou usar o açúcar mesmo. Então, é a questão da negação mesmo. Né? Você tem que usar o óculos. A pessoa não enxerga nada. Enxerga um palmo na frente. Mas eu enxergo muito bem. Eu não preciso de óculos. Aí ela cai, ela tropeça, ela se machuca, ela não consegue ler, tá? É a questão da negação. A pessoa negar realmente que ela está num processo de velhice, né? Num processo de envelhecimento, tá? A raiva, né? Então, tem idosos que eles acabam ficando com raiva, porque eles estão envelhecendo, ok? E aí eles têm o quê? Eles acabam discutindo muito, acabam ficando sempre de mau humor, eles não aceitam, né? Então, como é que eles lidam com isso? Eles lidam com essa situação de velhice com raiva, né? Então, ele acaba destratando, acaba maltratando o cuidador, acaba maltratando o médico, a própria família, mas é um estágio emocional que ele se encontra, tá? Ele pode se propagar, né? Essa raiva ela pode se propagar até a fase terminal, e aí cabe aí uma intervenção emocional mesmo, entendeu? Então, assim, as pessoas entenderem esse processo, ok? Uma terceira fase que a pessoa entra, e vocês vão lembrar bastante, né? Que é a fase da barganha. O que seria essa barganha, gente? O sujeito, o indivíduo, ele começa a negociar, né? Então, ele começa a fazer promessas. É muito comum, quando o idoso ele já está bem velhinho, que ele está chegando aí no fim da vida, ele começar a ir na igreja, ele começar a rezar muito, né? Como se ele tivesse o quê? Negociando com Deus, né? Um fim mais tranquilo, ou tivesse fazendo um processo aí de negociação aí, de prolongamento aí da sua vida. A depressão também a gente sabe que existe, né? O sujeito aí ele acaba se retirando dos ambientes, ele se retrai, ele perde as esperanças, ele deixa de comer, ele deixa de dormir, dorme muito mal, começa a ficar muito triste, né? Então, não aceita a velhice, então ele acaba
entrando num processo de depressão, muitas vezes precisa aí ser hospitalizado, né? Muitas vezes acaba entrando num processo de definhamento aí até grande. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de entrar aí numa ala de hospital onde só tem idoso. Você vê claramente todos esses estágios. Então, você vê idoso que é muito bravo, você vê idoso que só reza, você vê idoso que ele desistiu de viver, então ele entrou num processo de depressão muito grande, ele nem fala com ninguém, entra numa tristeza muito grande e acaba se isolando aí de todos, tá? E por último, a aceitação, né? Então é a última fase, quando existe aí uma etapa assim bem próximo ao final da vida, né? O sujeito ele acaba aí aceitando esse processo, né? E lidando melhor com esse assunto de vida e morte, né? Em psicologia a gente fala muito de luto e luto é algo difícil de se lidar quando você perde alguém, né? Agora, você falando de uma situação sua de morte, é algo que é bem complexo também, tá? Então, tem todo um aspecto emocional. Para quem tem interesse em trabalhar com o idoso, com a terceira idade, tem muitas pessoas que gostam, que adoram essa área de atuação, né? Eu coloquei um link aqui, um texto, chama Contribuições da Psicologia do Envelhecimento para as Práticas Clínicas com os Idosos. Então, práticas clínicas de modo geral. Serve para os dois cursos, tanto para fisioterapia como para nutrição, tá? E é uma área, é um texto bem interessante, se vocês tiverem vontade aí de conhecer. Tudo isso que eu coloquei nos slides, eu tirei do livro didático de vocês, né, de autores, então isso é teoria mesmo. Existem vários autores que falam aí sobre esse assunto, né, muitos estudiosos que se dedicaram aí a esses temas, né. Então é isso, gente. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Sem dúvida. Eu acho que não. Tranquilo? Tá bom. Sim. Então, assim, olha, quem chegou depois, então hoje a gente vai, é a nossa última aula teórica, a gente finaliza aqui o conteúdo teórico e a partir, então, e na semana que vem, que seria o feriado, haverá aula normal e eu vou fazer uma revisão com vocês sobre o conteúdo que vai cair na prova, tá? Então, a gente vai falar sobre a prova e sobre os conteúdos da prova. E aí, na outra semana, então, de hoje a 15 dias, acontecerá a prova mesmo, que ao longo da próxima semana a gente vai passar todas as orientações para vocês de como será e como é que vai acontecer. Tá bem, gente? Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Nenhuma dúvida? Sim. Não. Então, tá bom. Gente, obrigada, boa noite. Qualquer coisa que vocês precisem, então, eu estou à disposição para tomar no ar, tá bom? Tá Boa bom, noite. obrigado. Boa noite, tchau. Boa noite, professora. Oi?